a escola ela precisa atuar aí nos três ramos, né? Ensino, pesquisa e extensão. E nessa extensão, nós temos que nos comunicar com a sociedade, para o qual a atividade do Ministério Público está voltada. Bom, eu sou Luísa Cristina Fonseca Fuchheisen, sou Procuradora-Geral da República, pertenço ao ramo do Ministério Público Federal. Bom, a escola, eu entrei no Ministério Público Federal em 1992, tem uma longa trajetória no Ministério Público Federal, e a escola ela foi criada num momento em que o ex-procurador-geral Geraldo Brindeiro estava no exercício, né, da Procuradoria-Geral da República. Desde o início, a escola ela pretendeu ter núcleos regionais, também incentivar a pesquisa, fornecer cursos para os colegas de todos os ramos, porque a escola é do Ministério Público da União, portanto ela precisa contemplar atividades tanto para o MPF, MPT, MPM e MPDFT, para membros e servidores e também se abrindo para a sociedade em várias das suas atividades. Então, na escola eu já participei tanto do boletim científico, participei também da avaliação que a escola sofreu em 2017, para garantir a qualificação pela CAPES. Também participei de vários cursos como coordenadora pedagógica. Esse ano também fiquei como coordenadora pedagógica de um dos cursos, que é Preparando Recursos, que é voltada aí para levar os recursos, como é que a questão dos recursos nos tribunais superiores, né, na prática. É uma visão bastante pragmática e real do que acontece. E também me envolvi com projetos de pesquisa na escola, relacionado especialmente ao resultado do trabalho do Ministério Público Federal, no sentido de fazer estatísticas qualitativas. No Ministério Público Federal, nós sempre tivemos uma preocupação de fazermos estatísticas qualitativas, né? Porque estatísticas quantitativas a gente consegue, no passar dos tempos, através dos nossos sistemas de TI, evidente que essas estatísticas quantitativas foram ficando cada vez mais aprimoradas na medida em que os nossos sistemas, que no início eram vários sistemas de registro e trâmite de processos e procedimentos, e foi evoluindo aí para o que nós temos hoje, que é o Sistema Único, que contempla todos os nossos procedimentos, sejam aqueles judiciais como os extrajudiciais, da matéria criminal e da tutela coletiva. Mas as nossas estatísticas qualitativas, ou seja, o resultado do que nós estamos fazendo, hoje nós temos alguns resultados, mas no início praticamente não tínhamos resultados. E esse projeto inicial, que eu fiz com o meu colega Marcelo Muscoliati, ele queria ver quais eram os nossos resultados junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, porque naquele momento nós dois éramos procuradores regionais da República da Terceira Região. Então nós queríamos saber por que isso, porque lá na PRR3 nós tínhamos uns boletins que eram os boletins que a gente via através das nossas ciências, quais eram procedentes, quais eram improcedentes. Na época havia muita prescrição, então a gente também queria medir a prescrição. Então, o nosso objetivo, ele era saber qual seria o resultado naquela esfera de atuação do Ministério Público Federal, né? O grau de adesão a determinadas teses que o Tribunal Regional Federal tinha a partir das manifestações do Ministério Público Federal na área criminal. E as dificuldades eram enormes, porque nós tínhamos que analisar os acórdons e tivemos estagiários que nos ajudaram, porque naquele momento os processos eram todos físicos. E embora já houvesse, os acórdons já estivessem num banco de dados eletrônico. Então nós tínhamos que analisar os acórdons, fazer um corte, pelo tipo também de classe processual, habeas corpus, apelações, recurso em sentido estrito, e identificar ali quais tinham sido os resultados, se havia sido julgado procedente, extinção da punibilidade, parcialmente procedente.
Então, os desafios, inclusive, como lidar com aquele material. E chamamos, então, estagiários para nos auxiliar e também ali eu acho que já houve a contratação de um profissional jovem que já lidava com estatísticas, né? Então, essas eram as dificuldades. Depois, eu participei de um outro projeto, que aí já nos anos 2000, mais para frente, que era um projeto de pesquisa aí dos resultados dos nossos procedimentos de investigação criminal e das notícias de fato, que é o nome de qualquer coisa que chega no Ministério Público, sobre os crimes econômicos e contra a administração. O que era arquivado e o que era, daria origem à denúncia. A quantidade disso pelos estados, essa já foi uma pesquisa muito mais ampla, mas que já recebia os dados do Sistema Único, que nós já podíamos capturar e isso já tinha a base de dados era muito mais fácil de capturar, embora o tratamento dos dados também fosse bastante difícil, mas a gente já tinha uma equipe da UNB, e isso foi uma pesquisa que eu fiz com meu colega Daniel Salgado, e provavelmente isso foi depois de 2014, 2015, porque nós aí já tínhamos os registros do Sistema Único. Eu acho que não só as minhas, mas quaisquer pesquisas que são desenvolvidas dentro do Ministério Público, elas têm que impactar e fazer com que a instituição se conheça melhor. Inclusive hoje, nós já temos isso no próprio trabalho correcional do Ministério Público Federal, no trabalho das câmaras. Nós estamos sempre muito preocupados em produzir estatísticas qualitativas, ou seja, o que está sendo denunciado, qual é o impacto disso no sistema de justiça, qual é a consequência que isso tem. Evidente que esse trabalho não é um trabalho que se faça sozinho. Por quê? Porque nós estamos sempre interagindo com o Poder Judiciário. Então, a velocidade de um processo, a consequência de um processo, o grau de recurso que nós vamos ter, ele vai sempre estar muito interligado à nossa atuação com todos esses atores, considerando que a gente atua junto a 6 tribunais regionais federais, 2 tribunais superiores e 27 tribunais regionais eleitorais. Então, o nosso impacto, ele vai estar sempre sendo medido na relação com a nossa atuação judicial. Já na atuação extrajudicial, nós temos, eu acho que o grande impacto hoje que a gente tem que medir são os acordos, porque hoje a gente tem acordos, tanto no acordo de não persecução penal, acordo de não persecução civil, que é para as ações de improbidade, ou para evitar as ações de improbidade, ou nas ações de improbidade, e os termos de ajustamento de conduta. Então, acho que a gente tem um universo grande aí de pesquisa desse impacto na atuação extrajudicial. E na atuação judicial, a gente tem uma questão que é a modificação da jurisprudência que a gente pode fazer através dos nossos recursos especiais extraordinários, que é um trabalho árduo, porque ele pode ser um pouco demorado, mas ele é muito importante. E, por outro lado, nós temos também um trabalho de coordenação com as câmaras de coordenação e revisão, que atuam muito fortemente em diretrizes aí das políticas da nossa atuação em cada uma das áreas. Então, eu gosto sempre de citar o exemplo dos processos de trabalho escravo, que é uma matéria que a atuação do Ministério, que é uma matéria exclusiva do Ministério Público Federal, na área criminal, porque na parte civil o Ministério Público do Trabalho também está envolvido. É uma atuação difícil, mas com um grupo hoje, que nós temos há muitos anos, esse grupo já tem mais de 10 anos, que é um grupo de trabalho na Câmara Criminal, nós conseguimos melhorar a colheita da prova e, ao mesmo tempo, conseguimos, através de recursos especiais extraordinários de colegas nas Procuradorias Regionais da República e também na Subprocuradoria-Geral, nós conseguimos levar a uma melhor compreensão da jurisprudência sobre as condições de trabalho escravo na contemporaneidade, as condições degradantes. Então, isso é um trabalho muito importante que a gente fez. E então, esse trabalho medir
a consequência da mudança da jurisprudência do ponto de vista do Ministério Público, seja na área da tutela, seja na área criminal, isso demanda às vezes um tempo e uma interação muito grande entre todos os graus da carreira e também com os outros ministérios públicos. Mas é um trabalho que, quando dá resultados positivos, do nosso ponto de vista, é muito importante. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa com muita atuação na área criminal, mas na área acadêmica muito ligada à cidadania. Então eu sempre transitei entre grupos de trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, eu fui Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão e também oficio em matéria criminal, eu oficiei em matéria criminal nos 3 estágios da minha carreira. Eu acho que como Procuradora da República eu vou destacar a atuação como PRDC que eu tive, né, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, eu acho que foi muito importante. Na área criminal, eu acho que eu entrei na carreira num momento em que os ditos crimes do colarinho branco estavam começando a ter legislação, porque a gente pode citar aí a Lei 7492, que é a Lei do Crime contra o Sistema Financeiro, que é de 86. Então, ela só vai produzir resultados posteriormente, por conta dos crimes que podem ser enquadrados nessa lei. Depois veio a 8.137, que é a lei da ordem tributária, e depois a gente, em 98, tem a lei da lavagem de ativos. Então, eu acho que a minha carreira como Procuradora da República é uma carreira que atua nesses crimes de colarinho branco, e porque a legislação estava chegando, né? Como Procuradora Regional da República, eu fui chefe, né, 4 anos, também fui substituta e também atuei tanto na matéria criminal como na tutela coletiva. E na área criminal eu atuei nas ações penais originárias junto ao TRF3, que eram as ações contra prefeitos ou detentores de funções que são passíveis de foro privilegiado. Então, no caso, juízes federais, membros do Ministério Público, deputados estaduais. E como subprocuradora, eu atuo hoje em matéria criminal junto ao Superior Tribunal de Justiça, mas aí há uma característica que os processos do Superior Tribunal de Justiça são majoritariamente vindo da Justiça Estadual, o que me permite tratar de crimes, por exemplo, de violência de gênero, de violência sexual, aonde a questão da cidadania e defesa das mulheres está muito presente. Então eu gosto muito desse trabalho, onde eu faço aí uma interação com os MPs estaduais. Sou também membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal e da Câmara Criminal, que trata com o grande varejo do Ministério Público Federal, que moeda falsa, estelionato, fraude contra a Previdência e contrabando de caminho, mas que tem uma atuação muito forte com os colegas da base por conta das orientações e enunciados e da atividade de coordenação. Então, eu acho que isso é um pouco... E tenho muito interesse também na construção interna das novas estruturas do Ministério Público Federal, que a gente acabou de... Nós estamos passando por uma reestruturação de ofícios, de área de atuação e também de reestruturação geográfica. E isso se deu no conjunto da administração com o Conselho Superior, porque nós estamos nos reestruturando para ofícios nacionais, regionais e ofícios de proteção de bem jurídico, não mais nessa divisão estanque entre crime e cível. Então, eu acho que essa é a grande transformação do Ministério Público Federal hoje, ofícios regionais, nacionais, que o colega, por exemplo, da região amazônica, ele vai tratar de crimes de meio ambiente, vai tratar da área do meio ambiente de uma forma regionalizada. E a reestruturação nas unidades nos estados também está sendo feita assim, não só mais de uma forma estanque em determinados municípios, mas de uma forma regional ou até estadualizada e de proteção de bem jurídico. Ou seja, a pessoa ela está numa área e ela vai usar a ferramenta criminal ou a ferramenta da tutela coletiva, o que for melhor para a proteção do bem jurídico. A escola tem que ter essa função de ter uma visão transversal, né, dos temas, os temas do Ministério Público, né, em geral, e lembrando sempre que a nossa missão maior é da defesa do regime democrático, e isso está ligado não só à questão eleitoral. A Constituição, quando a Constituição fala no 127, no 128, 129, ela abre no 127 dizendo que cabe ao Ministério Público
instituição permanente no sistema de justiça e defesa do Estado Democrático de Direito. Então, acho que essa função da defesa do Estado Democrático de Direito se mostrou importantíssima nos últimos anos e essa função é uma função precípua. Por outro lado, as nossas funções na área criminal, controle externo da atividade policial e defesa dos grupos vulneráveis. Então, a escola ela tem que estar voltada exatamente para esses temas, que são os temas de atribuição constitucional do Ministério Público. A produção científica na escola ela é importante porque ela capacita membros, capacita servidores e sempre voltada nesse sentido, os convênios e os cursos na defesa ali das obrigações constitucionais e especialmente dos valores constitucionais. Como eu mencionei antes, né, na expansão e reconhecimento dos direitos civis, na expansão e no reconhecimento dos direitos sociais, na afirmação e na defesa de grupos vulneráveis, como comunidades indígenas, comunidade LGBTQIA+, das mulheres e essas populações em situação de rua, elementos que são da atribuição de todos os ramos no exercício da sua atuação. E eu acho que aí a produção científica da escola ela precisa dar apoio aos colegas nessa atuação, através de um trabalho teórico, mas também de um trabalho prático, ou seja, e aí já entra um pouco nas áreas estratégicas, através das oficinas, porque de como atuar. E o trabalho científico ele é importante porque é o aprimoramento de membros e servidores. E nós temos o boletim científico e também essa área das especializações, porque a escola ela precisa atuar aí nos três ramos, né? Ensino, pesquisa e extensão. E nessa extensão nós temos que nos comunicar com a sociedade, para o qual a atividade do Ministério Público está voltado. Queria considerar agora que é um novo momento agora na escola, com uma nova direção. Então eu acho que tanto as três áreas de pesquisa, ensino e extensão devem estar voltadas aí em 2024 para uma construção relacionada a todo o nosso arcabouço constitucional e aqueles que são os nossos desafios nesse momento. Eu acho que no ano que vem nós temos eleições, então temos aí um desafio bastante grande de capacitação, cursos, troca de informações na área eleitoral, tanto de membros do Ministério Público Federal com os nossos colegas dos GMPs estaduais, e o curso DAD aí, ele é muito bom para isso, porque ele também acaba tendo aí uma grande difusão de informações. Eu acho que a parte da pesquisa precisa retornar fortemente, né, as nossas áreas de pesquisa, os cursos de especialização e os nossos boletins que estão sempre presentes. Eu gostaria muito que tivéssemos mecanismos de pesquisa fáceis, né? Porque nós temos uma coleção de boletins aí, ainda da época que não estavam digitalizados. A gente tem os índices digitalizados, mas a gente precisa ter uma solução de TI que a pessoa, que aquele que esteja interessado no tema X, possa encontrar um artigo sobre o tema imediatamente via plataformas de pesquisa, mas levando para os artigos. E isso implica um processo de digitalização, mas não só de digitalização, também de realização de novas formas de pesquisa para que as pessoas possam ser direcionadas para os artigos, porque o acervo dos boletins é imenso. E aí uma das grandes transformações aqui que aconteceu na escola foi justamente a digitalização da biblioteca da escola, que é uma das mais pesquisadas hoje dentro do Ministério Público Federal.